Bem-vindos ao NautaCast, o podcast da Nauta. Hoje a gente dá início aqui a esse bate-papo, né? A ideia é a gente trazer nomes do mercado financeiro, clientes, empreendedores que tragam insights aqui para tomadas de decisões, tanto de investimentos financeiros também como nos seus próprios negócios. Estamos aqui hoje com Igor Franco e Ângelo Chagas, meus sócios, né, aqui na Nauta. E a ideia é a gente começar falando um pouquinho aqui da história de cada um, como que eles começaram no mercado, como que eles veem esse futuro. A gente vai bater esse papo aqui durante a nossa conversa. Eu vou passar a palavra para eles aqui agora. Fala um pouco aí, Igor. Acho que foi um prazer a gente conseguir tirar do papel esse projeto que a gente havia colocado como prioridade. Foi ser bem bacana para os clientes poderem acompanhar de uma forma até mais íntima, né? Como que a gente consegue lidar aqui com o nosso negócio, nesse mundo da assessoria, mundo de investimentos, que, pô, fantástico. Cara, a história minha já não é tão breve, né? Quase 20 anos de mercado. Comecei em 2007 a trabalhar no mercado, já passei por todas as áreas, comecei com crédito, tive meu próprio negócio na área de área bancária. Depois caí em banco e aí no meio do caminho, né, área de investimentos. Engraçado que antes de eu entrar no banco, né, você vai lembrar, né, o Ângelo deve saber dessa história. Pô, conversei com o Antônio uma semana antes, logo depois. Era um mercado muito diferente, né, cara, naquela época. Pô, a gente tá falando de 2011, né, cara, tempo pra caramba. E logo depois entrei, fiz carreira no banco. E lá no meio da pandemia, cara, todo mundo derretendo, entendi que era o caminho natural fazer essa transição. A gente manteve o contato, né, durante esse tempo todo aí, de forma esporádica, mas o mercado muito mais maduro, XP já um colosso no mercado financeiro, então foi uma decisão muito natural, né? Esse caminho de pedir lá o desligamento, me desvincular de uma carreira tradicional e focar no que a gente entende que é o futuro do mercado de investimentos, né? E aí já são 4 anos desde essa decisão lá, foi no auge realmente da pandemia, 2020, e agora muitas emoções também já aconteceram nesse meio do caminho. E aí, Ângelo? O meu cenário, minha história não é bem diferente da do Igor, não tenho essa bagagem ali da parte de banco. Eu sou formado em economia, né? Quando saí da faculdade fui para um ramo totalmente diferente de investimentos, fui para a parte de consultoria, auditoria, empresa ligada nessa linha em si. Mas dentro de mim eu já tinha essa questão das finanças pessoais, sempre fui conhecido entre os amigos aquele que estava sempre certinho ali tudo com dinheiro, para não dizer de uma forma diferente o famoso pão duro, né? Então acho que já estava ali, meu pai era bancário também, então acho que tinha isso dentro de mim. Aí, enfim, um ex-colega nosso aqui convidou, perguntou, pô, assessoria, etc., XP, até então eu nem conhecia tanto, mas acho que talvez foi a melhor decisão aí que eu tomei nos últimos 10 anos, já se fazem agora 7 anos, se eu não me engano, que já está como assessor, e acho que cada vez mais a gente vem percebendo que é uma área que vem crescendo muito, não só para a gente, assessor, mas a nível do Brasil como um todo, essa questão dos investimentos, educação financeira, a procura do investidor brasileiro por algo mais, alguém mais especialista para ajudar ele. Então acho que foi um movimento, não vi antes da pandemia, peguei talvez um momentozinho melhor ali, não tão turbulento. Pegou a parte mais feliz. Um pouco melhor, mas menos tumultuado. Faz parte, né? Faz parte do processo da profissão. Acho que não foi a primeira e não vai ser a última turbulência, assim também não foi um último momento bom, não vai ser o último momento bom agora para frente também. Mas é isso, acho que isso aqui que a gente está fazendo vai agregar bastante para todos os nossos clientes e quem estiver acompanhando aí. Eu não falei, né? Meu nome é Antônio, estou no mercado de assessoria desde 2008, e aí entre corretoras, bancos, desde 2015 com a XP, a gente tem feito esse trabalho aqui, o Igor e o Ângelo bem falaram aqui. A ideia desse papo hoje aqui, na verdade, é a gente falar mesmo sobre a assessoria, né? Desmistificar um pouco como funciona, como que o cliente enxerga o que é assessoria, como que a gente realmente entrega, custos envolvidos, curiosidades, coisas que a gente já passou, como se foi a pandemia, foi um momento complicado, mas a gente ganhou uma baita bagagem ali também, até para ajudar os clientes na tomada de decisão naquele momento. E aí passar para a bola para vocês, né? O que é exatamente e rapidamente, o que faz o assessor de investimento? O que é assessor de investimentos? Quem puxa essa?
Acho que a grande função do assessor de investimentos, além de, obviamente, a gente tem que ter competência técnica, né? Acho que é um traço distintivo até da nossa atividade e acho que os clientes percebem muito isso. Primeiro que a gente tem um processo rigoroso para você poder tirar o credenciamento, infinitas regras que a gente está sujeito de conformidade de processo, ética, etc. Realmente a atividade ela é muito regulada, a própria XP tem regras adicionais de compliance e conformidade para todos os aspectos da atividade. Mas eu acho que, cara, assim, o principal aspecto é a proximidade que a gente tem com os clientes. Eu estou plenamente convencido, desde a pandemia, que o grande trabalho do assessor, aliás, o trabalho do assessor está até mais, a carga de trabalho é até maior fora das competências técnicas de alocação, indicações de produtos, etc., e mais, assim, compreender a fundo o cliente e ter uma estratégia que aquele cliente consiga seguir e faça sentido para ele, né? Porque do ponto de vista técnico, você pode montar aquilo que os livros dizem, artigos acadêmicos mostram que funciona há 30 anos. Mas se isso não for verdade na realidade daquele cliente, a primeira coisa que escapar do que é do perfil dele, do que essa estratégia vai ser desmontada e aí acaba sendo pior. Então acho que estou plenamente convencido, a maior parte do nosso trabalho hoje é um trabalho de entendimento profundo de cada cliente para que a gente possa desenvolver algo específico. E algo que você é especialista também, né? Vieses comportamentais. Você tem uma palestra pronta aqui que... Faz muita diferença, cara, no dia a dia. A gente conseguir neutralizar, diminuir esses vieses, até porque nós também somos sujeitos, né? A uma série de vieses, mas isso atrapalha muito a alocação de recursos e o atingimento de metas. O que não fazer, né? O que não fazer é mais importante do que o que fazer. Eu gosto até de fazer talvez uma analogia, para ficar fácil até para quem depois estiver assistindo. A ideia do assessor de investimentos é como se a gente fazer um comparativo ali com o médico, talvez, né? A gente precisa entender o que o cliente está sentindo, quais são as dores que ele está sentindo ali do problema que ele tem, e passar quais são os possíveis tratamentos, quais são os remédios, quais seriam os remédios. A alocação, a melhor sugestão, entendendo desde o caráter emocional, o caráter do mercado. Então acho que dá para fazer esse link para quem estiver assistindo ficar um pouco mais fácil. Familiar, faz muita diferença. Tudo, a gente tem que entender todo esse cenário e observar todos os pontos ali do cliente, né? Não só olhar talvez só a parte do investimento especificamente dele, tem que entender isso, questão de sucessão patrimonial. Então é fazer esse estudo mais detalhado do cliente e aí sim passar um tratamento, né, entre aspas, para ele. Show. A gente, se depara muito com o cliente achando que o assessor vai ter aquele pulo do gato, aquele pote de ouro, aquela dica infalível. Vira e mexe, a gente recebe mensagem, ligação, e qual é o trade do dia? Como que vocês lidam com isso, né? Com essa expectativa do cliente achar que a gente é quase um vidente? É isso. Se eu fiz a analogia agora que a gente é um médico, acho que com o cliente ele não pensa que a gente é um médico, não. Ele pensa que a gente talvez é um vidente que vai saber o que vai acontecer amanhã, o que a gente tem que comprar hoje para... Aquele famoso, mas vocês só fazem isso, o pessoal da XP só faz isso, como é que você não sabe que ia cair, que ia sumir? Não é, e é mais ou menos, acho que o que a gente sente do cliente, essa expectativa, vamos colocar de uma forma assim, não deveria ser dessa linha, né? A gente não tem informação aqui privilegiada do mercado para saber o que vai acontecer amanhã. Até algo contra a lei você ter informação privilegiada e algo nesse sentido. Então, o nosso papel aqui é justamente entender como é que está o cenário, explicar para o nosso cliente qual é... Ter informação privilegiada do cliente. Do cliente, exatamente. Algo que a gente precisa saber, a gente realmente tem que saber no detalhe. E aí tentar projetar para frente, fazendo mais uma analogia, né? Acho que sempre vai ficar fácil fazer analogia para quem estiver assistindo. Imagina que você está dirigindo um carro, e você está dirigindo o carro olhando no retrovisor. Ao invés de você estar olhando para frente, projetar para frente, você está olhando só notícias, coisas que passaram e se baseando. Saiu essa notícia, o que eu tenho que fazer então? Vamos ver o que essa notícia pode afetar então para frente. Quais são as projeções futuras? Sim. E aí a gente não vai fazer uma dividende, a gente vai pegar estudos, vamos entender como é que está o cenário do mercado, entender como é que está o cenário do cliente, e aí sim traçar se a nossa estratégia ainda está alinhada, a gente precisa movimentar alguma coisa. Acho que é mais nesse caminho, né, que a gente tem que seguir. Sem número de estudos mostrando que esse tipo de estratégia não é eficaz a longo prazo, né? Você tentar comprar fundo do poço, primeiro você não acerta, né? Essa tentativa de acertar, você já vai errar muito. Mas ainda que você faça isso,
diversos estudos comprovam que quando há uma diferença positiva, a diferença ela é mínima. Então você não deveria buscar ficar comprando na baixa, vendendo na alta, você não vai saber esse melhor momento. E realmente, os clientes, e vou te falar assim, isso não é muito, eu não acho que é culpa até desse comportamento, é dos clientes. O mercado financeiro brasileiro, ele era muito subdesenvolvido até menos de 10 anos atrás, né? Então, quando o cliente chegava no balcão do banco, por exemplo, como é que o gerente falava, não estou falando mal, porque pô, foi gerente do banco, né? Mas como é que era a cultura para você falar, não, coloca aqui que isso aqui vai render, vai render mais. Né? Então, assim, não tinha aquele tratamento prévio que a gente busca dar aqui para os clientes. Diversificação. Diversificação. Não tinha diversificação, não tinha produto para diversificar. Nem precisava, né? Você tinha renda fixa pagando o seu famoso 1% ao mês ali, é o que o cliente queria. Então, assim, de 10 anos para cá, né, se a gente pega as grandes mudanças que a gente teve no mercado, alguns não têm 10 anos, né? O mercado mudou muito, né? Então, se tirar essa cultura de pessoas que, às vezes, fizeram isso durante muito tempo, viram os pais fazendo, né? Que às vezes o cliente ele é mais jovem, mas ele viu como é que o pai, a mãe faziam esse tratamento do recurso. Isso é muito difícil, né? Então, é um trabalho, assim, da gente conseguir, aos poucos, promover a educação financeira, demonstrar o valor do que a gente propõe na prática. Mas, realmente, é uma armadilha que, às vezes, a gente não pode permitir também entrar, né? Porque senão você fica nesse jogo, ficar tentando acertar, cara. Provavelmente você vai errar e vai dar errado e o cliente vai ter uma má percepção do trabalho que a gente está executando. Esse alinhamento de expectativas é super importante, né? Porque felicidade e tristeza está muito ligado ao que você tem de expectativa, né? Então, se essa expectativa, ela é concorrência, deixa eu ver, se você alinha a expectativa com o cliente desde o primeiro momento, cara, não é isso que eu vou te entregar, não tem capacidade de fazer isso. Acho que isso previne bastante frustrações, né, do que efetivamente a gente está propondo fazer. E a gente acaba entendendo o cliente, né? Cada vez mais que a gente tem contato com ele, principalmente nos momentos que a gente vê um solavanco de mercado, uma notícia ruim que toma a bolsa do Japão, por exemplo, como aconteceu essa semana, aí que a gente vê se o cliente realmente é suscetível ao risco que ele falou que ele era, ou se ele realmente não tem, ele tem realmente aversão a risco, tem que ter uma carteira mais conservadora, né? Então acho que o grande barato da assessoria é isso, né? É quase a psicologia, o entendimento do ser humano, mais do que a parte técnica. Porque realmente a gente sabe, né? A gente estudou para isso, a gente tem muito suporte da própria XP de analistas para isso, tem carteiras recomendadas para diversos cenários e perfis, mas eu acho que é o lado pessoal e psicológico realmente que é o bacana do nosso trabalho. E hoje em dia, assim, dentro da estrutura que a gente tem, né, a gente pode montar qualquer tipo de estratégia, né? E essa diversidade de estratégias, às vezes até o próprio cliente ele fica um pouco confuso. Então é muito bom assim, que você consiga aliar, para esse tipo de estratégia, tem que ter um horizonte de avaliação de, sei lá, 36 meses. Porque se der errado em 2, 3 meses, é um pedaço pequeno. É um horizonte muito curto para você avaliar qualquer coisa, né? Então, às vezes a gente monta toda uma estratégia, às vezes falha nesse alinhamento de expectativas, aí na primeira adversidade, o cliente às vezes já fica preocupado. E às vezes é o contrário, né? Dá muito certo no início, a pessoa acha que vai ser igual, vai ser sempre, mas já quer com a casa e botar o dinheiro todo. Você não acha melhor tirar do conservador e botar mais? Esse tipo de pergunta também é muito comum, né? Quando a gente acerta. E aí, assim, vocês têm alguma história, sei lá, muito positiva, muito surpreendente de algum cliente de vocês ao longo desse tempo, que vocês acham que a assessoria de investimentos acabou fazendo bastante diferença na vida deles em algum momento? Quer falar na verdade, eu lembro de uma história mais específica até do seu caso em si. Não sei se você vai comentar sobre ela hoje. Daquele cliente que você fez toda uma estrutura pensando já no amanhã, no planejamento sucessório. Na verdade, nem teve muito a ver com assessoria de investimentos, né? Foi mais um planejamento até financeiro sucessório. Que compõe um pouco o que a gente faz. Que é uma evolução natural do que a gente está vendo na atividade. Né? Passa a não fazer só assessoria de investimentos, a gente começa a fazer também entendimento de proteção patrimonial, sucessão. E nesse caso que você está contando aí, assim, a gente tinha destinado a maior parte do recurso líquido e liquidez financeira do cliente para uma previdência que não passa inventário, vai direto para os herdeiros que ele define ali, na verdade, os beneficiários de um plano de previdência. E foi até uma surpresa para a gente, né? Porque a família, menos de um mês, ela teve acesso ao recurso que o patriarca deixou
o que ajudou a destravar muita coisa em termos de custos de inventário, que teve que acontecer ainda, mesmo extrajudicial. Mas eu lembro que a família ficou muito satisfeita com a celeridade disso e por ter feito isso, né? Porque se não tivesse feito, o imposto seria muito mais alto e tal. Então, isso realmente faz diferença, não para o cliente, mas para a família do cliente, né? Então, torna uma coisa realmente muito mais importante, né? Cara, outro ponto, assim, que pelo menos para mim é muito gratificante, não é um caso específico, né? Mas a gente, bom, pelo menos, vocês também devem ouvir bastante isso, quando o cliente às vezes finaliza a primeira reunião, ou um caso muito pontual que a gente dá um tratamento, a gente fala, pô, nunca tive esse tipo de conversa, nunca tive esse tipo de atendimento na instituição que eu estava, não sabia que era assim, que funcionava. E, cara, isso para mim é super gratificante, né? Porque a gente consegue entregar valor no que a gente faz, né? A gente, como a gente falou, o mercado está evoluindo há 10 anos, né? A tendência, a XP ela despontou, decolou muito na frente dos outros competidores. Nos últimos anos, os próprios bancos se reestruturaram, outras instituições. Então, a tendência é que a gente tenha cada vez mais o diferencial do trabalho, não na quantidade de produto, nas taxas ofertadas, etc. Isso é mera commodity, né? O que o grande diferencial de trabalho é a figura do assessor, conhecendo aquele cliente, sua família, as suas especificidades e desenvolvendo um trabalho individualizado, né? Acho que a grande chave, eu acho, da nossa profissão é essa. Então, quando o cliente ele dá esse testemunho, não é um caso específico, né? Mas a gente ouve isso ainda bem de forma recorrente. Pô, nunca tinha tido essa conversa, não sabia fazer questão de fazer aquela primeira reunião estruturada, etc, etc. Acho que é bem gratificante quando a gente tem esse feedback. E até nunca tinha falado sobre isso, ou teve tem receio de perguntar, tem até a ver com que vale a pena a gente conversar aqui também, né? Que é sobre custo, né? Que custa uma assessoria, quanto o cliente está pagando. Ele sabe quanto paga numa taxa de manutenção no banco ali, que às vezes é uma taxa mensal ou um valor de um TED, que hoje nem se usa mais praticamente. Mas tem muita coisa envolvida em custo que o cliente tem até vergonha de perguntar. Sim. Alguns perguntam, mas outros têm vergonha de perguntar. Eu acho que vale a pena a gente falar bastante até sobre isso aqui, porque é um tema que a gente está vendo mudança na legislação ao longo desse ano. Já vem mudando também a forma também de que as corretoras e as plataformas vão passar a atuar para uma transparência maior, para um entendimento melhor do cliente. Fala um pouco de como funciona hoje, como a gente vê a tendência para isso mudar daqui à frente. Falando assim, até entrando num ponto especificamente XP, quando você abre uma conta XP, a forma default lá que vem lá você abriu, como que funciona? Não vai ter nenhuma cobrança ali específica, não vai ter um débito específico ali da sua conta, de manutenção de conta ou algo do tipo. A XP ela tem as negociações entre as instituições, os bancos. Vou dar um exemplo de uma renda fixa. Às vezes você encontra na plataforma uma renda fixa que paga 12%. Só que a XP ela negociou ali com esse banco, ela está distribuindo uma taxa de 12,5%. Esse 0,5% é o que a XP já negociou, a spread que ela tem ali com essa instituição, é onde ela vai tirar o ganho dela. Então, quando você faz a aplicação desse produto, ela consegue pegar ali o 0,5% que ela negociou com aquele banco. Então, é dessa parte ali que ela já divide com a assessoria e já está toda a nossa remuneração. Então, não vai ser cobrado ali diretamente do cliente, não vai ser cobrado da sua conta, não vai haver um débito ali informando em relação a isso. E aí, cada produto tem um tipo de remuneração. A renda fixa, por exemplo, seria dessa forma. Os fundos ali tem da taxa de administração que já é cobrado do cliente, independente se ele ter assessor ou não. Então, a parte do assessor já vem de uma parte dessa taxa de administração lá que o fundo cobra. Então, esse modelo é um modelo inicial, que já vem quando você abre a conta, ele já vem dessa forma. A gente chama de modelo de comissionamento. Modelo de comissionamento. Commission based. Que já é amplamente usado. É o mais usado sempre, no Brasil hoje, é dessa forma. Que também é assim dentro dos bancos, né? Esse modelo, quando o cliente ele faz lá um CDB dentro do banco, um produto, às vezes da asset do banco, etc. Esses custos também são dados da mesma forma, né? Via spread e via taxa de distribuição. Geralmente os bancos fazem tudo internamente, ele tem a própria asset, então esse fluxo é circular lá dentro. Mas é o modelo que vigora para todo o mercado, né? De forma geral, é assim. Mas a gente vem percebendo que o mercado ele vem, de certa forma, já evoluindo também um pouco nesse sentido aí, quando a gente trata do custo, né, da assessoria. Porque quando a gente olha o Brasil, realmente, a maior parte
vamos chutar número aqui, eu realmente não sei detalhe, mas mais de 90% ainda deve ser essa parte do comissionamento. Mas quando a gente olha países mais envolvidos, se eu for pegar os Estados Unidos, por exemplo, é metade comissionamento e metade no fee-based ou fee fixo, que é uma outra forma também que a gente vai abordar aqui de como é essa remuneração do assessor. Se eu não me engano, a gente tem o Reino Unido, acho que é até proibido... Foi em 2013, se eu não me engano, o modelo proibiu o modelo de comissionamento. Né? Então, acho que o Brasil está caminhando cada vez mais para se igualar aos países desenvolvidos. E assim, acho que seria legal também a gente abordar um pouco sobre como que é o fee fixo, né? Como é que é esse na verdade, esse modelo, né? A XP foi pioneira no Brasil em 2020 ou 2021. 20, né? Foi. Na época da Guerra dos Coletes, na Faria Lima, e que um banco atacou a XP, que ela vendia produtos por comissão, acessórios, por aí vai. Então ela definiu uma forma, que geralmente já era usada, de você poder cobrar uma taxa fixa do cliente pela assessoria. Ele tem um rebate, entre aspas, do que o assessor ou o corretor receberia ali de... Rebate é devolução. É devolução. Fala um pouco aí de como que funciona o Igor, vocês ficam à vontade. O fee fixo. Isso. É para confundir mesmo. Então, o modelo, o fee fixo, ele já tem uma outra estruturação, enquanto o modelo de comissionamento ele vai variar por produto. No caso do fee fixo, o que varia é a taxa que é cobrada, normalmente em função do patrimônio, né? E essa taxa ela é fixa, a partir do momento que ela é determinada, ela é fixa. Essa taxa ela é dada em ano, então, 1% ao ano, por exemplo, mas ela é cobrada mensalmente, né? Isso traz, acho assim, mais previsibilidade, mais transparência para o cliente, né? Fica mais fácil você entender o resultado final, por exemplo, da carteira, né? O que foi custo, o que é performance de investimentos. E esse modelo, dentro do FII fixo, você, quando, por exemplo, paga qualquer outra taxa que não seja a taxa do FII fixo, para a maioria dos produtos, alguns produtos têm algumas nuances, né? A maioria dos produtos, fundos, previdência, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, etc., você recebe uma devolução. Então, se você está no modelo de comissionamento fixo, que é o chamado FII fixo, e você paga um valor, por exemplo, de sei lá, 1% ao ano, vai dar 0,833 ao mês. Então, o que exceder esse 0,833 tem uma devolução, né? Então, você vai pagar o líquido entre essas duas variáveis. Então, esse é um modelo mais claro. Pessoalmente, eu acho que é um modelo que no longo prazo funciona melhor para a maioria dos clientes, mas aqui no Brasil, por enquanto, a CVM ela optou pelo caminho da opção, da transparência. Então, os clientes eles podem optar pelo modelo do FII fixo e o modelo do comissionamento. Existe até uma previsão da CVM que a partir de novembro, isso talvez seja postergado, questões operacionais, né? Já foi postergado uma vez, está postergando de novo. E o cliente ele tem acesso à discriminação do que ele está pagando de comissionamento, sendo que no FII fixo isso fica muito mais claro, né? Então, sobre esses dois modelos, a tendência é que a gente siga a legislação americana de permitir a coexistência deles, e é muito provável que esse modelo de comissionamento fixo ele comece a ganhar relevância ao longo do tempo, né? Como eu falei, eu pessoalmente, do ponto de vista técnico, acho que é o modelo de comissionamento mais adequado, né? Talvez, e dependendo do tipo de cliente, talvez no D0 saia mais caro um, mais caro o outro, mas eu acho que se a gente conseguir trilhar esse caminho, acho que é muito positivo para o mercado financeiro. E essa regulação que tá permitindo essa cobrança e transparência, isso aconteceu nos Estados Unidos há mais de 30 anos. E mesmo com esse tempo todo lá, o modelo de FII fixo não é maior do que... Pode ser, mas atingiu agora a igualdade. Então, assim, isso prova que não tem certo nem errado, vai depender de fato de cada cliente, de cada entrega de valor do escritório também. Então, o amadurecimento do próprio mercado, que consiga, às vezes, levar para um caminho de maior transparência, seja no modelo, seja no outro. Acho que a questão da transparência que eu acho que ela é muito relevante, né? Porque assim como nós somos consumidores de outros produtos, que é a primeira coisa, mas uma das coisas que você vai olhar quando você vai adquirir um produto é o preço desse produto, né? Pra você confrontar a qualidade, etc, etc. Então essa clareza de informações, eu acho que ela é super relevante. E aí, mas eu não posso, na verdade, só retificando um pouco, ratificando, retificar e corrigir, ratificando, então, o que você comentou, acho que
é um modelo que ele tende a ser cada vez mais utilizado. A gente já está percebendo isso dentro da nossa base de clientes, tanto clientes antigos como clientes novos. Já tem aderido mais a esse modelo em si, por esse contexto geral. Realmente eu acho que é meio que consenso, talvez, em todos os assessores aqui do nosso escritório, que ele é um modelo mais justo, mais transparente, tanto para o cliente como para o assessor final. Então, o Igor comentou, né, só para a gente também confirmar que não é obrigatório. O cliente, quando ele abre a conta, ele já vem no modelo comissionamento, mas ele tem essa escolha. Se ele preferir, ele pode colocar ali uma taxa fixa e aí em cima do patrimônio dele como um todo. Eu até comento com os meus clientes, né? Eu falo assim, pô, em cima do seu patrimônio, imagina lá, você tem 300 mil reais. Eu vou ganhar um percentual fixo ali em cima de 300 mil. Se a sua carteira vira 600 mil, pô, a gente conseguiu 100% de retorno na sua carteira. Pô, você vai ficar super satisfeito. Você consegue 100% rápido? Não. Se a gente bater em 10 anos, não falei prazo. Botar asterisco, senão a gente botou ali. Cuidado com o corte. Dobramos na sua carteira, independente do tempo. Pô, você vai ficar satisfeito e a gente também. O nosso salário, tecnicamente, ali dobrou junto com a sua carteira, já que é um percentual fixo em cima do seu patrimônio. Então, é o famoso ganha-ganha. Quanto melhor for para você, melhor vai ser para a gente, principalmente nesse horizonte de longo prazo. Porque aqui, a ideia até não só da gente, mas de todos os assessores todos os assessores aqui dentro do escritório é justamente ter essa visão de longo prazo com o nosso cliente. Atender desde do dia 1 ao ano 20, que você vai ter lá com esse cliente. Você pegar um cliente que ele nem era casado, daqui a pouco você está ajudando a fazer o planejamento do filho que ele já teve. Então, acho que isso no longo prazo é benéfico para os dois lados. E eu acho que no final das contas, né, foi o que o Antônio comentou, acho que essa percepção de valor que era fundamental para qualquer que seja o modelo, né? O cliente ele perceber valor naquilo que está sendo entregue para ele. E aí eu acho que essa conversa, seja no modelo de comissionamento, seja no modelo do FII fixo, ela fica uma conversa muito mais saudável. Mais alinhada, né? Sim. É um alinhamento realmente completo. E até nessa onda, nesse caminho de alinhamento, né? A gente às vezes tem uma grande dificuldade, né, com assim, a realidade do brasileiro, do investidor brasileiro. Não sei se é falta de conhecimento, não sei se é falta de vontade por conhecer mais sobre o mercado, sobre produtos, mas a gente às vezes lida com problemas com o cliente, entre aspas, né, dele vir buscar a gente, querer buscar, pô, mas não está dando nem 1% ao mês essa aplicação. Lidar com essa falta de conhecimento e educacional, que é muito o que a gente faz, né? Então, assim, acho que vem muito de encontro que a gente faz também, educar o cliente a entender como funciona, por que a carteira dele oscila. Como que vocês lidam com isso com o cliente aí, no dia a dia, no educacional com eles? Cara, eu sou um pouco prolixo com meus clientes. Às vezes eu fico em ligação de... Já é professor, 20, 30 minutos. Professor. Cara, acho que o principal ponto é esse, aliar, explicar o que esperar do desempenho daquela aplicação, mas sobretudo da carteira de investimentos, né? Porque quando a gente pensa no patrimônio do cliente, e o patrimônio financeiro é uma parte do patrimônio, porque às vezes você comprou um imóvel, eu acho engraçado quando às vezes alguns clientes falam, não, eu comprei, vale 350, por exemplo, sei lá, vale 500, mas o pessoal está vendendo por 300. Como é que vale 500 vendendo por 300? Está vendendo por 300 porque naquele momento vale 300. Pode ser que futuramente, com o mercado se ajustando, ele volte a valer os 500 mil, ele chegue a valer 500 mil, mas não vale 500 mil naquele momento. Ninguém é maluco de vender algo por 500 por 300. 300 era o único preço que era possível. No mercado financeiro, o que um cliente enxerga é isso toda hora, né? O preço muda para ele toda hora. Então você imagina se a gente tivesse, sei lá, os nossos imóveis, todo dia é capaz de a gente ver quanto que era o valor dele de venda naquele momento. Cara, eu tenho certeza que a percepção dos clientes sobre a questão da segurança, não que o imóvel não seja seguro, super seguro, mas essa percepção... O preço também muda. O preço todo dia. Todo dia. Então você pega num condomínio que tem, sei lá, 300 casas, você vai ter provavelmente uma negociação, 2 negociações por mês, né? E esses preços vão andar, o metro quadrado ele vai oscilar bastante. Só que a nossa casa a gente não vê isso, o carro da gente a gente não vê isso. Então alguns ativos que a gente tem, né? O nosso negócio, eu sou um empresário, cara, sei lá, sou dono de uma loja. Tem mês que eu vendo mais, tem mês que eu me vendo menos, tem ano que eu vendo menos. Então assim, o valor de mercado daquele negócio naquele ano, ele é um valor de mercado menor do que se ele estivesse vendendo mais.
Só que ele não vê essa atualização de valor a todo momento. Já no mercado, você vê isso, cara, dependendo do ativo, você vê a cada segundo. Quando a gente fala de bolsa, por exemplo, né, você vê o preço oscilando. Isso traz uma ansiedade, traz uma insegurança e às vezes uma incompreensão de como funciona, né, o valor de mercado do nosso patrimônio. O cliente tende a delegar para a gente, né? Ele tende a delegar, sim, achando que a gente vai tomar decisão por ele, achando que a gente vai saber o que vai acontecer, às vezes sem querer entender o que está acontecendo. Né? Acho que é um pouco disso, na verdade, a pergunta, né? Como que a gente consegue convencer o cliente que é importante ele entender, ele conhecer do produto, ele entender do mercado. Dá um passo atrás. Pelo menos um pouco, né? Não precisa ser expert, precisa ser um assessor, mas é importante ele entender como as coisas funcionam, de fato. Exatamente, às vezes o cara quer chegar já perguntando, pô, eu quero uma aplicação para render 1% ao mês, 2% ao mês, começa até às vezes algo meio bizarro, e antes de eu responder qual aplicação que renderia ou poderia render algo nesse sentido, não, vamos lá, vamos dar um passo atrás primeiro, vamos entender. Pô, você sabe o que é Selic? Sabe o que é o IPCA? Porque isso aí volta naquela linha do que o Will comentou de alinhamento de expectativas. Se eu chego para o cara e já explico a ele também, pô, não adianta você querer 3% ao mês num perfil conservador, pô, vamos basear aqui na Selic, a base dos investimentos. Se a Selic é 10,5%, cara, a conta não fecha. 10,5% em 12 meses não tem como dar 3%, tem que dar 36%. Então, não é porque a gente não está querendo oferecer um produto X, é o cenário. Então, acho que talvez não é uma grande dificuldade, mas é um trabalho, além da assessoria que a gente faz aqui, é literalmente como o Antônio comentou agora, né? É você ser quase um educador financeiro. Alguns clientes até no final da reunião, pô, muito obrigado pela aula, entendi a estratégia, mas agora estou mais entendendo o porquê das coisas. Antigamente simplesmente falava assim, pô, bebe água nesse copo aqui porque a água vai vir mais gelada. Mas ninguém explicou para ele por que ficava mais gelado, se era por causa da estrutura do copo, porque a água, onde ele pegou a água estava mais gelada. Então, altitude. Tudo poderia fazer diferença, mas acho que é o nosso trabalho de tentar mostrar para o cliente o porquê que a água ficou mais gelada aqui, fazendo essa analogia, é uma missão todo dia. E isso a gente acha que o cliente talvez entendeu, mas na próxima reunião ele já lembra, e aí você já tem que repetir, mas faz parte. Faz parte, eu acho, desse processo, não só, a gente fala cliente nosso aqui, mas do brasileiro como um todo. Isso. Dessa parte de Você deixa tudo alinhado, de educação. 2 dias depois, meu filho, a gente conversou. Exatamente. Isso. E é importante deixar, por exemplo, o trabalho que a gente faz aqui desse acompanhamento mais próximo, você registrar isso, para você poder lembra quando a gente conversou, a gente alinhou sobre isso. Isso é muito comum, né? O cliente ele voltar, até porque, convenhamos, assim, não é um tema trivial você entender o funcionamento. Até chato. Para quem não conhece, é um tema chato. Eu conheço. Quem não gosta, principalmente. Exatamente. Quem não gosta é um tema chato. Eu vou ser bem sério. Eu acho que também o cliente não tem obrigação de saber. Ninguém tem que ser especialista. Porque às vezes tem o perfil do cliente que fala assim, não, que eu quero começar a estudar, eu quero entender para eu poder fazer. Cara, o mercado brasileiro, dependendo para onde você vai rumar, né, para o mercado de ações, cara, o mercado é extremamente difícil, extremamente desafiador. A gente vê gestores que, tem bilhões embaixo deles. Dezenas de anos de mercado. Com equipes de centenas de pessoas que erram. Sempre. Imagina um investidor pessoa física, que às vezes, não, que eu vi o gráfico, cara, você viu o gráfico, mas por que sabe que esse gráfico está mexendo? Você viu que o dólar subiu porque o Japão aumentou 0,25% a taxa de juros. Sabe como é que isso impacta o real e o dólar aqui no Brasil? Então, assim, eu também, pessoalmente, sou um crítico da capacidade de um investidor pessoa física que não é um trader dedicado. Eu já sou desconfiado de trader pessoa física como todo. Mas aquele cara que não vive de mercado, é muito difícil para ele poder tomar decisões estruturais e que sejam consistentes, né? Porque às vezes isso é muito às vezes acontece, né? Assim, a gente passa uma estratégia, a estratégia vai mal, a gente não quero mais fazer, deixa que agora eu vou fazer. Aí ele começa a ganhar dinheiro. Só que o que ele não percebe é que o mercado estava indo mal, o mercado vira, ele começa a ganhar dinheiro, e ele não entende por que ele está ganhando dinheiro. Está achando que é o mérito dele. Está achando que é o mérito, às vezes, dele, demérito do assessor, e às vezes o assessor pode se enganar também. Exato. Mas isso é muito comum, né? Então, esse educacional, às vezes, ele é até mais difícil de ser feito, né? E a gente tem uma cultura financeira no Brasil que é muito baixa, né? Isso vem problemas históricos, né, cara? A economia até 94, a economia brasileira não existia. E a gente vê a consequência aqui, por exemplo, na nossa região,
as famosas pirâmides financeiras, etc. Do cara achar que ele em algum momento teve um negócio que dava 10% ao mês, ele acha que isso é o normal. Se você não tem um 10% ao mês, pô, isso não presta. Quer dizer, que tá fazendo uma estratégia que os bancos não querem. Começa a ser um negócio que aí que a gente tem que voltar mais uma vez nesse educacional. Então, assim, vou até olhar aqui para a câmera e falar o seguinte, ó, não existe almoço de graça. Sempre tem alguma coisa. Se você oferecer 10% ao mês, cara, desconfie. Sempre tem alguém que está ganhando alguma coisa por trás ali que provavelmente tem risco de você perder toda aquela aplicação que você fez. Então, por isso, nesse educacional, a gente entender, pô, o que é algo possível, o que é realidade e o que é utopia, o que é só promessa aí de guru de internet, o que é vender curso para ele ganhar dinheiro, não necessariamente você ganhar dinheiro. Que é um outro problema também. E é algo que aconteceu muito aqui. Na nossa região, essa questão do cripto, não sei para vocês, sim, mas para os meus clientes, assim, sempre surge algum cliente que teve alguma experiência com isso e fica desconfiado, ele acha que ou a XP paga muito pouco, ou ele acha, às vezes, que a própria XP, o nosso trabalho, a gente é também uma pirâmide ou algo do tipo. Então, esse educacional. É só um recado de utilidade pública, na verdade, né? Porque, realmente, a gente vê histórias tristes aí por conta disso. E até em termos de histórias, né, com clientes e com cenário, né? Vocês têm alguma experiência na assessoria, pô, foi traumática, que foi curiosa? Assim, tem as emblemáticas. A pandemia foi um momento complicado que a gente realmente teve que atuar ali intensamente, segurar a onda de muito cliente. Você lembra de algum caso na pandemia que... Cara, pandemia, eu tenho um caso que me marcou. Mas tu falou pandemia, mas eu não estava aqui ainda. Tem outros casos também, né? Outros momentos também. Wesley Day, por aí vai. Wesley Day também foi punk. Mas eu lembro que na pandemia eu não estava aqui ainda na alta, na XP. Estava trabalhando no banco, mas na área de investimentos, né? Eu lembro que tinha um cliente que eu fiquei, cara, falando com ele muito tempo, assim, a taxa de juros começa a cair, acho que em 2017, né? Porque tem a virada do governo Dilma lá para Temer em 2016. 2017, a inflação já começa a acomodar, começa a baixar o juro, né? E, pô, lá, eu sempre, como a gente faz hoje com todos os clientes, falando da necessidade de diversificar, obviamente que os instrumentos eram muito mais limitados, mas falar, pô, preciso diversificar, preciso 2 anos martelando, 2 anos e meio, cara. Quando é fevereiro de 2020, início de fevereiro de 2020, cara, decidi, vamos diversificar. A gente pegou o capital, né? Dando um capital alto. Cara, sem brincadeira, acho que a carteira estava muito, muito bem estruturada. Sabe quando você termina aquele trabalho de estruturar essa carteira aqui, não tá linda. Usando ferramenta, né, de mercado, de consolidação de carteira, a ferramenta entregava lá os stresses e tal, os valores de drawdown, né, que são as quedas. E aí era uma carteira de mais ou menos 1 milhão. Aí o cliente virou e falou, Sigo, beleza. Mas quanto você acha que um cenário muito ruim, quanto que essa carteira pode cair? Falei, cara, muito fundo de renda fixa, fundo imobiliário, de papel, ação, o que tinha de fundo de ações, negócio bem também conservador, obviamente considerando conservadorismo dentro do escopo das ações, né? Que não é conservador de forma total. Falei, cara, isso aqui, você pensando num cenário muito caótico, cara, 5% seria assim, algo absurdo de queda, porque é difícil imaginar de onde viria, assim, já que a posição estava muito consolidada. Cara, 15 dias depois, 20 dias depois, vem a pandemia, a bolsa cai 50%, índice de fundo imobiliário, nem lembro quanto caiu, renda fixa, performando negativo. E o que ajudou foi pós-carnaval, né? Literalmente. Cara, mas o pior momento foi na primeira semana de março, segunda semana de março, a bolsa chegou a cair 53% em 15 dias, né? Aí você olhar assim e falar, o que está acontecendo? E ninguém sabia o que estava acontecendo. Pô, aquele momento, e a carteira, acho que como um todo, chegou a bater, sei lá, uns 8% de queda. Que também não foi um negócio absurdo, né? Para a pandemia. O que aconteceu. E como muitos produtos tinham resgate D mais 30, D mais 100, que às vezes o cliente não entende, né? Pô, 30 é bom para ele, esse tipo de... né? Para proteger o cotista, para proteger o investidor. Então, isso ajudou a segurar a perda, né? No final das contas, eu não lembro quanto foi a variação negativa total que atingiu, mas grande parte foi. E se a carteira tivesse permanecido, né? Algumas posições foram desmontadas, o cliente preferiu desmontar algumas coisas. Mas depois eu fiz esse cálculo no final do ano, até falei para ele, cara, se tivesse segurado a carteira, como tinha diversificação em ações internacionais, subiu mais de 100% depois, né? Quando a gente pega na referência essa parcela. A carteira teria encerrado bem acima do CDI o ano, pelo peso que tinha, né? Que apesar de não ser muito, foi uma variação também de magnitude muito forte.
Mas essa foi a mais emblemática. São momentos assim, acho que são grandes oportunidades, na verdade, né? Acho que acontece a cada 6, na média, 10 anos, não sei quanto tempo. Então, a gente ainda na nossa vida vai passar por momentos como esse. Já passamos por alguns, já passei por uns 3 ou 4. E aí fica de aprendizado, né, cara? Aproveite esses momentos como oportunidade. Não passa sempre. Pior que seja o momento, as coisas vão voltar ao normal, volta para a normalidade. Se subiu muito o ativo, ele vai voltar para a normalidade. Se caiu muito, ele vai voltar para alguma normalidade. Então são momentos assim que a gente tem que ser frio e a gente como assessor, né, tem que orientar da melhor forma para não tomar decisão errada, não vender lá embaixo ou talvez não aproveitar a oportunidade de comprar barato algum ativo específico. A gente está gravando hoje, dia 7 de agosto, e foi 2 dias atrás, a gente teve lá fora a bolsa japonesa batendo circuit break, que a última vez que aconteceu nessa magnitude foi em 1987, eu nem era nascido ainda. Mas deu circuit break no dia para baixo E depois voltou 10 para cima. Aí o cara que bateu o desespero na segunda vendeu, na terça ele quis comprar, aí vendeu na baixa e comprou na alta. Exatamente. E assim, que a gente passou por momentos, a gente tem agora questões geopolíticas, né, que trazem mais volatilidade ao mercado. Você sempre vai ter algo desafiador. Ganhar dinheiro não é trivial, né, no mercado. A gente fala isso com os clientes, porque às vezes o cliente... Ele procura a gente para ganhar dinheiro com a gente. Para ganhar dinheiro, E é importante, cara, você ganha dinheiro com o seu trabalho. Para 98% das pessoas, isso é válido. Dinheiro se ganha com trabalho, com patrimônio, às vezes que foi acumulado, herdado, etc. Nosso principal trabalho aqui é fazer os clientes tomarem boas decisões de forma consistente ao longo do tempo para potencializar o patrimônio, porque enriquecer através do mercado no Brasil ainda para menos gente ainda, né? E é muito arriscado. Então, exatamente. Talvez não é desejável nem que você tente, porque a probabilidade de você não conseguir enriquecer pelo mercado não é muito grande. Para quem teve histórico e se enriqueceu muito com o mercado, geralmente o risco que tomou foi muito grande. Muito grande. E às vezes você fala... Às vezes calculado, mas o risco era grande. Você pensa no Barsi, o cara tá comprando ação tem 60, 50 anos. Longuíssimo prazo. Buffett, o cara começou a aplicar ações, ele tinha 8 anos, acho que com 90 e tal. Né? Quase 90 anos comprando. E é engraçado, né? Alguns cálculos que a gente faz no mercado, né? A gente sabe que o principal fator para investimentos é tempo. Quanto mais tempo você tem... Então você tem aquele caso do fundo americano, por acaso eu tenho clientes que aplicaram nesse fundo, que é o mais rentável da história, um negócio assim absurdo de rentabilidade. E esse fundo, ele não chega nem por perto do Buffett, porque ele está operando desde 1980. São 30 anos, o Buffett está fazendo isso há 90. Então você vê que o cara mesmo, tipo assim, dobrando a rentabilidade anual do Buffett, ele não vai conseguir chegar na fortuna do Warren Buffett, porque ele não tem tempo. O principal fator é tempo. Então se você passa muito tempo tomando boas decisões, a chance disso dar errado é mínima. Né? E esse é o nosso grande trabalho. E eu acho que envolve também, além do tempo, um pouco da disciplina também, né? Porque no decorrer do tempo, como a gente estava comentando aqui, muitas coisas aconteceram e vão acontecer, seja positivo ou negativamente. E aí o cliente ele tem que entender e ter a disciplina de seguir aquele planejamento, aquela estrutura, aquilo que ele montou para a carteira dele. Não achar que o que eu montei hoje vai servir literalmente para os próximos 10 anos, para os próximos 20. Às vezes, no meio do caminho, você tem que manter a sua disciplina de acompanhar, de estar junto com o seu assessor, de conversar. E aí eu acho que eu vou até puxar um outro assunto aqui, que eu não sei exatamente se acontece muito com vocês, mas eu até brinco dentro de casa lá com minha esposa que eu sou assessor 70% do tempo e talvez até 70% seja até muito. E 30% eu sou psicólogo. É mais. 60 psicólogos, 60, 40. Porque a gente muitas vezes não tem nem tanto que falar do mercado especificamente, mas às vezes acalmar o cliente, entender, não, calma, o cenário aconteceu isso, mas vamos olhar por uma outra ótica, né? Como o Antônio comentou, se teve um cenário ruim, às vezes tem oportunidade do outro lado. Tudo é questão de perspectiva, a forma como a gente vai olhar. Vamos olhar de uma forma negativa ou vamos ver como que a gente também pode aproveitar o que surgiu. Então, acho que da profissão em si tem exigido que a gente seja esse psicólogo do cliente. Né? A gente comentou mais cedo que o Igor tem até uma palestra relacionada quase a essa parte do comportamento ali do... acho que vale a pena a gente fazer um episódio aqui sobre vieses comportamentais, que é excepcional. Porque é o maior inimigo, talvez, do cliente hoje em dia, é o psicológico. E o maior aliado também, né? Que a partir do momento que
se você sabe usar, sabe lidar, né? Lidar com ele mesmo. Sim, isso é super importante. E que eu acho que nunca vai acabar, na verdade, no psicológico. E aí vem de encontro até com como o mercado está evoluindo, né? Hoje a gente vê que o mercado financeiro também já está indo usando plataformas, sistemas de inteligência artificial. Isso já é realidade para algumas plataformas lá fora, já está tendo muita coisa sendo estudada. Mas vocês acham que em algum momento a inteligência artificial vai substituir o trabalho da assessoria? Só uma curiosidade, né? Esse fundo que eu falei que é o fundo mais rentável, Medallion Fund, né? Uhum. Esse fundo ele é um fundo quantitativo, né? Ele é a grande diferencial. E na época ainda precisa, que foi por anos 80, o cara... Quantitativo são robôs operando através de modelos que... hoje é robô, né? Na época ele só tinha o algoritmo que entregava lá o que era para fazer, né? Hoje já executa tudo. Isso na década de 80, acho que foi 87 que o Jim Simons fundou a empresa que geria o Medallion Fund, e ele foi um fundo quantitativo. O primeiro ano foi horroroso. Uhum. Esses clientes que aportaram nesse fundo, eles até falaram que na época era telegrama, né? Que você fazia. Se fosse por telefone, tinha mandado tirar o dinheiro, olha só. E isso, né? Esse dinheiro era um dinheiro da família, né? E quem tomava conta, não lembro se na época era o pai ou o pai já era falecido depois da mãe. E aí a pessoa queria tirar o dinheiro, né? Porque a primeira carta que chegou com o resultado foi um negócio desastroso. Só que aí, como demorava muito, telegrama, fazer, eles acabaram não tirando. E aí não só reverteu, como o negócio explodiu, né? De rentabilidade. Então é um fundo quantitativo. Mas fala aí, Ângelo. Fala o que você acha aí na chat verdade, GPT versus assessor. Eu não acredito que vai ser suficiente para substituir o trabalho do assessor. Acho que, na verdade, a tecnologia ela talvez está cada vez mais como um aliado dentro do nosso trabalho em si. E aí, fazendo mais uma vez a analogia, né? Às vezes eu comento, pode ter um médico ou outro, a gente estava conversando esses dias, falou que pode ter tal cirurgião, pode ser substituído por um momento por um robô, mas eu acho que ainda assim esse pessoal aqui da gente entender no detalhe, de sentir o que o cliente está sentindo, ou pelo menos tentar sentir o que o cliente está sentindo, acredito eu que uma máquina, um algoritmo, ele não vai conseguir identificar nesse nível de detalhe. E além disso, de acompanhar, porque o seu dia ontem está sendo totalmente diferente do dia de hoje, vai ser totalmente diferente do dia de amanhã. Então, o mercado por si só ele já é bem dinâmico, mas a nossa vida ela é muito mais. Então, você ter esse lado pessoal, você cliente, eu sinto que é algo que a tecnologia ela não vai ser capaz de substituir. Acho que ela vai ser uma grande aliada para a gente nesse tete-a-tete aqui com o cliente, se basear em dados, para aquele negócio, não olhar no retrovisor, mas olhar para frente, entender o que a gente pode melhorar, como a gente pode ajustar, otimizar a carteira. Mas não sei se a gente seria substituído por uma máquina. Então, tem até uma demanda do próprio cliente, né? Esse contato pessoal. Né? A gente vê isso às vezes até na reunião que a gente faz, né? Porque aqui a gente tem uma plataforma 100% digital, né? Então tem cliente meu que está do outro lado do mundo, literalmente. Mais de 12 horas de fuso de diferença. Aqui está de dia, ela está de noite. E falo muito pelo WhatsApp. Quando você faz uma reunião presencial, né, ou uma reunião por vídeo, chamada, você tem um contato humano. Até pelo telefone é um pouco mais frio, mas quando você tem esse olho no olho, eu percebo que as reuniões elas tendem a ser muito mais produtivas do que quando você está pelo WhatsApp, pelo telefone, etc. Eu acho que talvez tenha uma demanda dos próprios clientes, esse contato pessoal. Agora, sem dúvida, acho que o potencial disruptivo da inteligência artificial na área financeira, principalmente pela capacidade de avaliar dados, é muito grande. Tomada de decisão para muitos ativos, né? Mas não vamos entrar nessa seara mais técnica, mas por definição, até a capacidade de arbitrar preços, se todos os robôs tiverem essa capacidade plena, você não tem mais oportunidade de mercado nenhuma, né? Você não tem mais arbitragem, né? Não tem onde extrair retorno adicional. Então você sempre chega nessa realidade, mas eu acho que tende a haver um impacto assim, muito grande, principalmente nas ferramentas disponibilizadas para os assessores, gestores, etc. E para o cliente também, né? A organização, o pessoal. Eu acho também que em termos de ferramenta a coisa vai evoluir absurdamente, mas a sensibilidade, né? A gente já viu muitos assessores entrando no escritório, assessores de sucesso na rede como um todo da XP. Acho que a sensibilidade, a empatia, o ouvir, o saber ouvir, entender o cliente, eu acho que tornam melhores assessores, né? Eles captam mais.
Ou seja, os clientes estão mais confiando mais nesses caras, né? Então, por isso que eu acho que substitui a parte técnica, mas na parte da empatia, da acessibilidade no dia a dia ali, sei lá, posso estar um pouco enviesado aqui, mas que o ser humano ainda vai fazer toda essa diferença. A questão da demanda do cliente, às vezes a gente vê isso quando o cliente, às vezes ele migra de uma assessoria que ele estava totalmente digital, ele prefere ter esse contato humano. O contrário é difícil, você, não quero ter contato com o assessor pessoal, quero ir para uma assessoria digital. Não, e tem mais, tem da match também, tem assessor que se dá bem com o cliente, vice-versa, né? O cliente com o assessor. E tem assessor que vem pra gente, por exemplo, que não se deu bem, não teve um relacionamento ali claro. Assessor não cliente? Cliente com assessor, vice-versa. Porque o cliente ele pode mudar de assessor, mesmo na mesma plataforma. Então tem empatia no jogo, entendeu? Será que todos os robôs vão entender a empatia de cada um? Pode ser que sim, beleza, mas acho que não vou subestimar a tecnologia não, mas acho que tem uma estradinha pra gente percorrer. Daqui a 3 anos lança o chat GPT psicólogo. Você vai por terra que a gente tá... E a própria XP também, ela tem criado ferramentas que têm ajudado a gente vamos botar assim, a tecnologia ajudando a gente a entender o cliente. Eu acho que tem o Financial Planning, né? O Financial Planning é uma ferramenta que a gente usa hoje, né? Geralmente já falou sobre isso no começo, mas não só para ver a parte de investimento, mas para traçar a sucessão do cliente. Até o final ciclo de vida, né? Que a gente fala muito como que isso é feito na prática? Fala, Ângelo, como que isso... Do Financial Planning, especificamente? A importância dele, né? A gente tem hoje dentro da plataforma da XP uma ferramenta que permite que a gente consiga, vamos botar assim, colocar em números mesmo, traçar ali uma meta, fazer literalmente um planejamento em relação a essa projeção da carteira do cliente, e principalmente da vida do cliente para o futuro. E aí eu costumo às vezes comentando assim com o cliente, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai chegar em algum lugar? E qual seria esse lugar? A gente está só montando uma carteira de uma forma, vamos botar assim, abstrata, montamos o que seria a melhor carteira. Mas vai render mais, não beleza, mas isso vai te levar aonde? Aonde que você quer aonde chegar? Você quer, né? Aonde você quer chegar com essa carteira? Qual é o objetivo? Então o Financial Planning é uma ferramenta que veio até para ajudar a ter esse norte. Porque a gente poderia na primeira reunião ali, conversou, traçou, mas ajudar a acompanhar, realmente aquilo que a gente traçou lá no início, a gente está alcançando. É uma outra profundidade também. Exatamente. Né? A gente consegue... nesse Financial Planning você tem ali acesso a alguns dados que mostram literalmente anualmente o valor que você deveria ter para você chegar naquele objetivo que você traçou. Então, isso permite que nós, assessores, chegar ali junto do cliente e entender, de acordo com o que a gente projetou no início, do que a gente projetar da sua vida, do mercado, esse ano era para você estar com X. Mas você está com 2x. Gente, estamos além do que a gente tinha planejado. Então, beleza, o que a gente pode melhorar aqui então? Vamos atualizar agora o Financial Planning e entender o impacto, então, já que a gente está no dobro do que a gente deveria. Qual é o impacto disso no longo prazo? Será que você vai poder se aposentar mais cedo? Ou você não vai precisar guardar tanto dinheiro como você estava no início pensando que precisava guardar? Então, ele traz todo um estudo, é uma ferramenta que ela está todo um estudo ali, seja de você conseguir traçar a sua capacidade de poupança, seja você consegue colocar nela projetos futuros que você tem. Então, por exemplo, eu tenho um valor X hoje, mas daqui a 3 anos eu estou planejando comprar um imóvel. Tem como você colocar ali nessa plataforma e ela já vai colocar o impacto dessa compra desse imóvel nesse planejamento de longo prazo. Para você ver se lá na frente a compra desse imóvel vai te atrasar, será em alguns anos para você alcançar a independência financeira, ou não, ou a compra do imóvel está totalmente planejada. Então, a gente conseguir metrificar e justamente acompanhar isso no decorrer do tempo. Acho que é um game changer ali que a gente fala desse Financial Planning, dessa forma como a gente acompanha o cliente. E é algo que a gente vem fazendo. Acho que aqui dentro do nosso escritório, falando para quem estiver assistindo, a gente hoje tem colocado cada vez mais em prática isso com os nossos clientes. Pegar, entender no cenário, entender ele no detalhe e colocar o Financial Planning em prática. Isso vai ser cada vez mais, assim, daqui a pouco vai ser um processo natural, né, da assessoria, esse desenvolvimento. A ferramenta acho que começou em junho, acho. E já se aprimorou. E foi aprimorada bastante no mês passado, né? Um processo agora recorrente, sem dúvida.
a gente colocar em prática isso com todos os nossos clientes. A gente ter esse conceito de criar literalmente esse planejamento, fazer essa projeção da carteira dele no longo prazo. É isso, a gente está encaminhando para o fim dessa primeira conversa. Acho que passou até rápido demais aqui. Mas assim, o nosso tema hoje aqui foi assessoria, né? Como funciona, desmistificar algumas coisas. E aí queria uma mensagem final de vocês aí, o que vocês consideram importante de um cliente ao buscar um assessor, um planejador financeiro, um consultor. Na verdade, tudo está meio embolado, ele tem as suas regras, as suas divisões, mas então, essa pessoa, né? Essa pessoa que vai ajudar você a investir melhor. O que você consideram aí que seria o mais importante ao buscar um assessor, uma assessoria? Cara, eu acho que assim, algumas questões são básicas. Primeiro, o cliente ele ter a certeza que ele está dentro de uma instituição regulamentada, autorizada a funcionar, que segue todos os trâmites da legislação. E isso é ponto assim, basilar, eu acho. Mas a partir disso, a partir do momento que esse cliente ele tem a certeza que ele está dentro de uma estrutura robusta, regulamentada, etc., acho que o principal ponto é ele ter uma pessoa na qual ele confie. Porque o que a gente lida aqui, o principal ativo que a gente tem dentro da Nauta, perante os nossos clientes, é a confiança dos nossos clientes. Porque a gente está falando de algo extremamente sério, que é o patrimônio dessa pessoa, né? Então, assim, saúde e situação financeira são os dois aspectos para você tocar todo o restante da sua vida. Você depende que você esteja saudável e financeiramente capaz, né, de tocar a sua vida. Tudo bem, hora você pode estar numa fase mais tomadora de recursos, hora numa fase mais investidora, mas você precisa ter essa parte financeira muito bem organizada. E como a gente já elencou aqui uma série de problemas históricos, culturais, etc., para os brasileiros, se você tem uma pessoa na qual você confie que ela realmente está do seu lado para tomar as decisões do melhor interesse para o que você precisa, acho que esse é o... Então, assim, procure uma pessoa na qual você confie, obviamente já superada a etapa de estar numa estrutura, né, regulamentada, etc. Mas eu acho que esse é o principal. Você tem uma pessoa na qual você confie, tem empatia, você tem essa conexão, porque, como eu falei, eu estou no mercado nessa área específica de investimentos, 2024 tem mais de 10 anos, eu acho. Tem cliente que está comigo há mais de 10 anos. Então, assim, uma relação que às vezes você não tem, às vezes tem um grande amigo que você fez há 5 anos, né, atrás, 6 anos, com uma amizade muito forte. Tem clientes que estão há 10 anos, então realmente você já tem assim, uma noção. A assessoria tem disso, né? O cara se torna seu cliente, depois ele vira seu amigo. Porque você frequenta a casa, você viaja junto. Isso realmente acontece. E realmente muito legal. Acontece bastante. Justamente por isso, né? Você desenvolve um laço emocional, né? E de confiança também. Principalmente disso. Acho que esse é o principal aspecto. É ter a confiança de que você está lidando com uma pessoa que está interessada em perseguir os seus objetivos, está do seu lado. Na verdade, eu vou acabar repetindo a mesma coisa que o Igor comentou, né? Quando o cliente procurando o assessor, acho que é exatamente isso que o Igor comentou. Acho que algo que eu colocaria que o cliente ele deveria buscar também nessa jornada financeira, na jornada dos investimentos, além de buscar o assessor, que ele confie ter todo esse cenário, foi o que a gente comentou um pouco mais cedo. Acho que a questão psicológica, de disciplina, é algo que ele tem que tentar desenvolver dentro dele, colocar como um objetivo além do financeiro, né? Um objetivo porque isso vai ser eficaz, vai ser de grande valia para ele no decorrer do tempo. Então, você conversar com o seu assessor, traçar as metas, mas principalmente, vamos tentar continuar, vamos tentar seguir aquilo que a gente colocou ali, porque o Igor mesmo comentou mais cedo, não vai ser os investimentos que vai te deixar, que vai te enriquecer. Então, o seu trabalho é a principal fonte de renda, ali onde você vai tirar o seu sustento, onde você vai gerar seu patrimônio. O investimento nada mais é que uma forma de você rentabilizar aquilo que você gerou lá e proteger. Então, você tendo essa disciplina de manter essa rotina, disso num longo prazo, que aí volta mais uma vez naquela questão do tempo, aí sim você vai ter a famosa bola de neve, né? Você vê seu patrimônio crescendo, até chegar a um ponto que ele está ali gerando juros suficientes, talvez para você manter o seu padrão de vida, e aí sim você poder deixar ali o seu trabalho ou diminuir bastante a sua carga em si.
E talvez, assim, pensando só uma outra ótica, né? A gente falou muito aqui em relação ao cliente, mas do objetivo até talvez desse podcast também, do sentido da assessoria, acho que uma mensagem para quem hoje quer também, pensa em ser assessor de investimentos, eu acho que é isso. Eu falei brincando, você tem que ter ser um pouco do psicólogo também, né? Então, você está preparado para escutar o que o cliente tem para dizer, do momento de vida dele, entender o que ele está passando, você fala, cara, já passei por isso, sei como você se sente, mas como que a gente pode também pensar em ajustar daqui para frente, né, tanto da sua vida como sua vida financeira. Eu acho que é algo que, para quem hoje deseja se tornar um assessor de investimentos, seria uma qualidade importante. E, enfim, acaba sendo até um pouco também de segura. Você procurar um local onde você sinta que é capaz, aquele local de te ajudar a desenvolver esse potencial que você tem ali dentro de você, às vezes de tomar conta de cliente, prospectar, etc. Um outro ponto para a gente poder encerrar também, mas que se conecta com o início da conversa, né, da assessoria de investimentos. Acho que a natureza da nossa atividade, ela permite até que a gente execute esse tipo de tarefa de um modo mais eficaz, porque é uma carreira que você tem a oportunidade de estar com esse cliente, a princípio, por um tempo infinito, né? Assim, quando você é um assessor de investimento, você entra muitas vezes no quadro societário da empresa, você está interessado no crescimento de longo prazo do seu negócio, né? Então, entrei na Nauta, falei, né, há 4 anos, a gente dobrou o valor em custódia nesse meio tempo, atingimos 1 bilhão, agora a gente já está virando o segundo bilhão, para depois buscar os 5, 10, isso é um projeto de longo prazo, como é a vida financeira do cliente. É que o Benchimol fala muito, né? Se a gente fizer o certo e ser disciplinado, a gente é fadado ao sucesso. A profissão, você falou sobre o cara que deseja ser um assessor. A gente é fadado ao sucesso se a gente fizer um básico bem feito, é isso, entendeu? Então acho que a gente está fazendo um básico bem feito, acredito eu. Estamos no caminho, vamos em frente. É isso, queria agradecer a vocês, meus sócios, Igor, Ângelo, foi excelente a contribuição de vocês aqui e espero vocês no próximo episódio do NautaCast. Tiverem sugestões de temas, de convidados, a gente está super aberto, pode mandar pela rede social nossa, pode mandar aqui pelo chat no YouTube, né, pelos comentários ali que a gente vai acompanhar e vai considerar com certeza. Tá bom? Obrigado aí. Valeu.